E aí o que acontece? Se eu estou dizendo, vou colocar aqui, ó, 0 volts. Se eu estou dizendo que esse potencial aqui é zero, quando eu vou medir a diferença de potencial, eu meço diferença de potencial de quê? Por exemplo, se eu estou falando que eu estou medindo daqui em relação a essa. O que eu estou medindo aqui de diferença de potencial? Ó, se eu assumir que, por exemplo, essa rede é uma rede de, 220, só para... Ó, não, na verdade, nesse exemplo não é polaridade. Vamos lá, é diferença. Ó, se eu pego aqui, eu quero medir o nível de diferença de potencial entre aqui e aqui, eu vou ter uma diferença de potencial entre a fase e esse ponto aqui, que é zero. Beleza. Se eu medir a diferença de potencial desse aqui com esse aqui, aí não necessário, esse cara não tem potencial zero. Ele tem um outro potencial. Ah, qual potencial? Nesse momento não importa, mas ele não é zero. Ele tem um outro potencial. Por isso que quando a gente mede, por exemplo, a tensão entre fases, é uma tensão maior, e quando a gente mede uma fase com um neutro, a gente tende a medir uma tensão menor. Porque você imagina lá naquela parte da defasagem, na defasagem, é tudo igual, tá? Você imagina o seguinte, que o neutro, ele ficaria, só para ficar mais fácil de entender, ficaria nesse ponto aqui, ó. Aqui é o zero. Subiu para cá é positivo, desceu é negativo. Então, olha só, se eu estou medindo, por exemplo, um ponto da fase com o neutro, ó, vamos supor que eu consegui medir justamente, porque até que quando a gente mede lá o nosso multímetro, ela oscila tão rápido que o multímetro ele não vai captar isso, então ele vai pegar uma tensão RMS, ou seja, uma tensão útil, que vai ser basicamente, para ficar um pouco mais fácil de entender, uma média disso aqui. Então, quando você vai pegar isso aqui, a diferença de potencial de uma fase, por exemplo, com essa, eu vou ter uma distância. Só para. Não que vai ser exatamente esse momento, beleza? Só para ficar mais fácil de entender. Uma distância. Porque aqui, ó, aqui eu vou ter. Aqui eu assumi que eu vou ter o menos V máximo, o mais V máximo aqui e o menos V máximo. Olha que essa distância entre as fases é uma. Agora, se eu quiser medir, por exemplo, uma distância entre a fase no seu ponto máximo ali e o neutro, vai ser essa distância aqui, ó. Agora fica um pouco mais claro, né? De entender. A diferença que eu tenho aqui de amplitude entre esse ponto e esse, ela é maior do que a diferença desse ponto e desse. Logo, é o que explica que quando a gente vai medir aqui, para esse caso aqui, vai dar 220, e quando eu medir nesse cara aqui, vai dar quanto? 127, que é aquela raiz lá, que é a 1,73. E assim para qualquer fase, porque apesar de elas não estarem, elas estarem em momentos diferentes, defasadas entre si, a parte de amplitude é a mesma. Então, essa vai atingir um ponto máximo, mas nesse momento aqui, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, essa fase aqui, vamos lá, A, B e C. Nesse ponto aqui, o A está no máximo. O B, ó, nesse pontinho aqui, ó. Seja ele qual for, é um tempo, vou chamar de tempo zero aqui. Nesse tempo zero aqui que eu estou mencionando, a fase A está no seu máximo do seu valor. A fase B, ó, tá aqui.
E a C, é porque eu fiz o desenho muito espaçado, mas a C também estaria, porque elas não estão tão distantes aqui. A C estaria num outro momento aqui, no mesma condição aqui de tempo. Ou seja, no desenho, quando a gente vira a defasagem, eu paro graficamente melhor para explicar esse conceito para vocês. Ou seja, o tempo é o mesmo, mas a posição, a amplitude de cada fase aí vai mudar. Só que isso é tão rápido, por exemplo, 60 vezes por segundo. Então, você imagina... A gente não lê essa variação quando a gente está medindo. O instrumento, ele não lê isso. Ele só vai ler uma tensão como se fosse uma tensão média, uma média desse valor. O que ele vai ver, mais ou menos, é algo assim, ó. Deixa eu ver. É algo tipo assim, ó. Sim. O que ele vai ver é algo mais ou menos assim, ó. Tá vendo? É justamente essas, tipo, média aqui, mais ou menos, que ele vai ver. Ou seja, ele não vai ficar oscilando aquilo em polaridade de uma forma tão rápida que a olho nu a gente vai conseguir identificar. Aqui já não, eu não trouxe uma parte de referencial zero. Então, toda medição de tensão que eu fizer aqui vai ser em relação ao quê? As fases, ó, as ligações. Até aqui, tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos seguir agora com a parte lá dos terminais.